Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jânio Lima, sejam bem-vindos mais uma vez para o canal Python DS. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do que a gente está habituado. Vou discutir um pouquinho sobre o que está ali no bullet, né, na miniatura do vídeo. E não é um clickbait, ok? É um tema muito importante, na verdade, para qualquer pessoa que queira atuar na área de tecnologia e às vezes até para pessoas de fora dessa área, que é o tema codeless, ou em alguns casos no code, mas assim, traduzindo em bom português, é você criar soluções de tecnologia sem a necessidade de codificação. E até que ponto isso é uma falácia? Isso é uma mudança da forma de atuação? São os novos tempos que estão vindo? Ou realmente é algo limitado, certo? Então, eu vou trazer hoje aqui alguns pontos de vista para reflexão. E é interessante porque é um tema que tanto pode ser útil, né, essas reflexões, para o profissional mais antigo, a pessoa que já está há algum tempo nessa área e que, é claro, vai ter experiência, muitos deles maior até do que a minha, mas de repente algumas coisas que eu vou trazer aqui de mundos que são conectos à tecnologia podem ajudar nessa reflexão. E para a galera mais nova que está entrando nessa área, está aprendendo programação e de repente se vê defrontado com o artigo, com a notícia, muitas vezes uma postagem numa rede social, muitas vezes mensagens assim bem chamativas, né, com alto apelo de marketing, falando que ferramentas ou uma abordagem codeless pode ser a substituição imediata ou em um futuro próximo aí do mundo da programação, da codificação. Então, o que que... Opa, vamos aqui de volta. Pequena falha aqui interrompeu a gravação e até um pouquinho do raciocínio, mas retornando então a essa questão, né, da pessoa que é defrontada ali com essas afirmações bem chamativas muitas vezes, como se o mundo da programação ou da codificação vai acabar. E aí a gente vai desde coisas mais simples, como mais simples apesar de bem poderosas, como ferramentas, por exemplo, de BI, que muitas delas fazem com que você consiga realmente fazer toda a análise gráfica de determinados conjuntos de dados sem a necessidade de codificação, como a gente faz, por exemplo, no Python, que é o foco principal aqui do nosso canal, ou com o R e outras ferramentas, né? Você tem aí Power BI, Spotify, Salesforce e diversas ferramentas que permitem sim você fazer a visualização de dados sem a necessidade de codificação. É claro, a própria ferramenta, as ferramentas de Office em geral, né, sempre fizeram isso, né? Inclusive um dos poderes legais ali de ferramentas como Excel, como o LibreOffice, OpenOffice, as ferramentas em geral, as ferramentas lá da Apple, que permitem você fazer a visualização. Esse é um pedaço. Você tem outras ferramentas, por exemplo, de criação de RPAs que são basicamente passo a passos e assim muitas ferramentas bem interessantes. Eu conheci por volta de 2018, mais ou menos, ou talvez 2019, uma ferramenta muito interessante, por exemplo, para o ERP da minha empresa, da SAP. E eu não estou fazendo propaganda de nenhuma dessas ferramentas, eu estou trazendo opções que existem sim e que facilitam muito o dia a dia de um profissional, às vezes até de fora da área de tecnologia, fazer automações de processos, fazer análises simplificadas. Você tem na área de ciência de dados, por exemplo, uma ferramenta muito antiga, muito utilizada na época que eu entrei nesse trabalho da análise estatística de processo, o suporte à tomada de decisão baseada em dados através da metodologia Lean Six Sigma. A gente usa muito uma ferramenta chamada Minitab, que consegue realmente simplificar muitas análises estatísticas. E na própria área de aprendizado de máquina, você tem uma ferramenta, por exemplo, gratuita de uma universidade, salvo engano, da Nova Zelândia, chamada Weka.
E aí você vai vendo cada vez mais nascendo ferramentas desse tipo. Se você for para uma outra área, por exemplo, criação de websites, que nem é programação, né? A galera do HTML já está cansado daquele meme chato, né? Dizendo que HTML não é programação. De fato não é, mas é uma codificação ali, né? Naquela linguagem de markup, na linguagem de hiperlinks, né? Do HTML. Mas você até isso, que é uma linguagem mais simples de se trabalhar, quer dizer, né, mais simples entre aspas, fazer coisa boa mesmo com o HTML, HTML5, a parte visual com CSS, dá bastante trabalho sim para você fazer algo bom. Então você tem ferramentas, por exemplo, como aquele site Wix, que oferece ferramenta de criação de site sem você precisar saber nada de programação. Você tem outras ferramentas que você usa programação até um determinado ponto e outro usa o templates, como o caso lá, por exemplo, do WordPress. E tudo isso é uma enxurrada de ferramentas e você pode se perguntar, então para que eu estou aprendendo programação aqui no Python DS, com uma linguagem como o Python, que é uma linguagem simples, mas que sim, tem o seu nível de complexidade muitas vezes maior do que você usar uma ferramenta pronta. E aí entra a primeira reflexão que eu trago aqui para vocês, que é o seguinte: qual você acha que eu não vou colocar um cargo específico, mas é, qual o tipo de atividade mais realizada nas empresas que desenvolveram esses serviços? Por exemplo, qual é o perfil maior ali, principalmente da área técnica, do cara que cria, por exemplo, da empresa da Wix ou do WordPress? Ou mesmo assim como foi criado toda aquela lógica ali por trás do Minitab. Ou, por exemplo, você pega o Power BI, que tem coisas muito legais, e que nasceu meio que nessa pegada do CodeLedge, trazendo, é claro, muita coisa do que já existia, que já não tinha muita conexão no dia a dia com o código ali do Excel, do Power Query, de outras ferramentas da Microsoft. Mas, por exemplo, você tem ali dentro uma atividadezinha que você faz até previsão em séries temporais a partir de um gráfico. O que você acha que está por trás disso, né? E aí até o que está por trás disso e qual é o limite disso? Porque se você pega esse último exemplo do Power BI, a própria Microsoft, percebendo a necessidade para fazer análises realmente mais aprofundadas, para que você tenha a ciência ali por trás do cientista de dados, ela colocou módulos lá dentro do Power BI que você consegue programar em Python e em R. E eu nem estou falando das linguagens lá, como o M, como o DAX, que você tem para você fazer a codificação de painéis mais avançados. Eu estou indo realmente para linguagens assim, sem nenhum demérito, é claro, que aqui eu não estou julgando, mas linguagens que são, vamos dizer assim, programação na veia ali, que já é o seu nascedouro, já é para realmente se fazer programação, como o Python e o R. Então você vai começando a perceber que sempre que você tem essas ferramentas codeless, você vai ter de um lado, que é uma primeira reflexão, para criar essas ferramentas você tem um nível de codificação muito profundo, na verdade, na maioria delas. Eu vi uma ferramenta muito legal que um colega publicou numa rede social interna lá da nossa empresa, mostrando acho que era um aplicativo. Eu não olhei nos detalhes, eu vi a matéria, abri, vi um pedacinho de qual era a pegada ali, mas eu não fui atrás de explorar a ferramenta, né? Mas era inclusive uma dessas notícias chamativas ali com bastante marketing. Tire uma foto de uma anotação e crie um blog. Né? E aí você fica pensando o que tem por trás de um aplicativo que tira uma foto, tem ali algumas anotações e consegue criar um blog. Ali tem programação e programação pesada dentro disso ali, provavelmente com reconhecimento de caracteres, talvez com OCR, ou pode até ter algum processamento do que está escrito ali mais profundo para conseguir fazer aquilo, né? Então você tem, na verdade, quanto mais ferramentas dessa pegada aí do codeless, ou até do no code, você vai ter, na verdade, por trás, no background ali, ou no back-end, né, que é o termo que a gente usa na programação, você vai ter sim programação e muita. E aí você vai para outros caminhos, assim, que até para criar essas ferramentas,
você precisa da programação. Então, é falácia dizer que o Codeless acaba com a programação. Na verdade, você, em tese, só tem Codeless se você tiver programação para você criar as ferramentas. E além disso, você vai ter uma outra questão, que é essa limitação que eu dei o exemplo ali do Power BI. O Power BI faz coisas muito boas, mas ela tem uma determinada limitação. Você não vai fazer ciência, e aí me desculpem quem é o fã do Power BI e que acha que vai fazer. Não, você vai fazer analytics muito bom, muitas vezes bem mais eficiente do que está fazendo a visualização dentro do Python, dentro do R e em ferramentas tradicionais, aí nem se fala. Mas você não vai fazer ciência de dados de verdade, você não vai criar algoritmos, você não vai fazer análises preditivas com um alto potencial, você vai ali usar ferramentas como essa para, no máximo ali, a análise exploratória do ciclo de vida da mineração de dados ou da ciência de dados. Mas para você realmente se aprofundar na análise, de descobrir causas, de você fazer correlações, de você criar algoritmos de aprendizado de máquina, e a partir daí você utilizá-los para fazer tarefas tradicionais, como a gente está estudando no nosso curso aqui do Python DS, de aprendizado de máquina, fazer classificação, fazer predição, fazer agrupamentos, tudo isso aí você não vai fazer com uma ferramenta como o Power BI. Você pode até fazer com ferramentas codeless, como o Eka, pode. O Eka já aí sim é uma ferramenta totalmente voltada para aprendizado de máquina. Mas mesmo assim você ainda vai ter algumas limitações que normalmente quando você entra para o uso de uma linguagem de programação, você tem cada vez mais o nível de aprofundamento no algoritmo e você sai, inclusive, de uma outra falácia que tem no mundo da ciência de dados e talvez até do machine learning também, que é você ter algoritmos ou modelos como commodities, que é você pegar modelinhos ali que estão prontos, como a gente tem, por exemplo, muitos modelos prontos e muito bons dentro do ECA, mas na hora que você precisa ir além e criar, principalmente se você vai entrar, por exemplo, na ciência de verdade, ou seja, você vai fazer pesquisa, seja pesquisa para uma universidade, um mestrado, um doutorado, ou mesmo você ser pesquisador de um instituto de ciência, de uma empresa, da área científica de uma empresa, da área de pesquisa e desenvolvimento, você vai precisar utilizar ferramentas que você tenha o domínio e faça não só a criação e a parametrização, mas em alguns casos até que você crie os seus próprios algoritmos. Então, tudo isso vai levar a uma necessidade de um conhecimento cada vez mais profundo, tanto das bases, do background que você tem por trás ali daquela área de domínio, quanto da programação, de uma ou mais linguagens de programação com as quais você vai trabalhar. E aí, assim, se a gente for continuar aqui, isso vira uma conversa sem fim, porque de fato há diversas questões que você vai resolver basicamente com programação, seja a programação tradicional, seja a programação adaptativa e com o uso do aprendizado de máquina que a gente tem na área de ciência de dados e aprendizado de máquina. Então, esse vídeo foi para a gente ter essa conversa aqui, muita coisa é opinião, eu não estou trazendo aqui, o que o Jânio está falando é a verdade absoluta, mas são reflexões que, no mínimo, são sinceras e que são necessárias que a gente atente para que a gente não caia no modismo. Nem eu preciso aprender programação porque é uma moda, e nem eu preciso abrir mão de aprender programação porque tem uma moda de Codeless. É bom sempre a gente ter a análise crítica e a gente pega esses pontos que eu trouxe aqui, aprofunda, busca conhecer um pouquinho mais, até para na hora que alguém faz um questionamento desse, você saber assim o que que você pode ter de perspectivas de futuro e o que você quer para sua carreira e para que lado você vai. Porque, por exemplo, eu quero ser um analista, eu não tenho essa pegada mais aprofundada e nem tenho interesse de que você precisaria de fato fazer o uso da linguagem de programação. De repente, assim, tem um mercado muito bom, tem, apesar de uma difusão muito grande de ferramentas como Power BI e outras de BI e de Analytics em geral, mas com certeza a gente precisa no Brasil e em vários outros lugares, mas no Brasil especificamente, cada vez mais a gente ter essa capacidade de tomada de decisão que vá muito além do feeling, não só o sentimento, mas o uso de dados. E o poder do Analytics já é muito interessante para o mercado. Mas
tenha sempre a ciência e a consciência de que você precisa de algo mais se você quer ir para um outro lado, que é você fazer uma exploração mais profunda para a criação e aí para viver no mercado de tecnologia, então, o trabalho, né, o conhecimimo da programação, das linguagens em geral, e aí dependendo de qual área você vai indo, você vai mudando o seu portfólio, ampliando ou aprofundando, vai fazendo com que você tenha um domínio cada vez melhor da sua carreira. Então era esse o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado aí do papo. Fica também o convite para o pessoal mais antigo, o pessoal que tem opiniões diferentes da minha, que tragam aqui os pontos de vista para a gente discutir, e que a pergunta fica em aberta, né? Na minha visão, não dá para a gente determinar aqui, de fato, se o Codeless é uma falácia ou uma nova realidade. Eu sei que o Codeless vai, ao mesmo tempo, para determinados aspectos, ser uma realidade que cada vez mais vai se impor, mas para outros vai ser uma falácia se eu entender que o Codeless é o fim da programação. Então é isso aí, um abraço. Se não seguem ainda o canal, sigam e entrem aí no mundo do Python DS, conheçam nossos conteúdos, compartilhem com outras pessoas. E se já acompanha, né, então deixa o like aí, faz os seus comentários para a gente aprofundar de repente em outros vídeos desse tipo as nossas conversas sobre o tema. Um abração, até logo.